essa é a apresentação do hackathon da FIAP, em que o objetivo era criar um sistema que seja capaz de analisar utilizando IA brechas de segurança em diagramas de arquitetura. Então aqui é um front-end bem simples, em que eu posso selecionar aqui a imagem, fazer o upload dela, né? Então aqui eu tenho a imagem que eu vou fazer o upload. E quando eu clicar em analisar ameaças, ele vai enviar para o meu back-end, e o meu back-end está conectado com o Gemini. E através de vão ser feitos alguns tratamentos na imagem, que vai me retornar a análise com quais são as brechas e qual o nível de severidade delas. Então, vou clicar aqui em analisar ameaça. Ele vai ficar processando aqui um tempinho, porque como eu estou usando o modelo gratuito, às vezes ele demora um pouco mais, né? Aqui, então vamos para o back-end, né? Explicar o código enquanto ele faz a requisição. Aqui nós temos alguns imports, né? Como eu montei uma API, aqui eu tenho os imports do Fast API para lidar com a criação do endpoint, o upload de imagens e tudo mais. Eu tenho Peel para tratar imagens, NumPy porque eu vou utilizar alguns arrays. Tenho o Tesseract, que ele vai extrair alguns textos. Aqui eu tenho as configurações iniciais da API, né, para eu conseguir utilizar o front-end, conectar nela. Aqui eu tenho algumas classes que elas vão ser utilizadas para classificar os componentes quando eles forem encontrados, né? Que eles podem estar, pode ser o de usuário, pode ser o load balancer, pode ser o servidor de aplicação, o gateway e por aí vai. Aqui eu tenho as regras do Stride que eu quero que ela use, né? Então relacionado a database, gateway, load balancer, usuário, autenticação. Aqui tem um dicionário de sinônimos, porque a, a IA ela vai me trazer algumas respostas e o front-end também, a imagem que eu vou mandar, eu não sei como está escrito o texto. Então aqui eu já pedi para ele que se eu já montei esse dicionário para caso ele identificar, por exemplo, DB, RDS, Postgres, MySQL, tudo isso é database. Então, mais para frente a gente vai utilizar isso aqui para ter uma resposta mais clara. Aqui eu tenho a configuração do clip, que vai ser utilizado para fazer a classificação visual dos componentes quando eles forem encontrados. Eu tenho aqui um dicionário que ele vai listar os níveis de severidade, né? Aqui essa função ela pega o nome e transforma o nome do jeito que ele vier, por exemplo, se vier DB, ela vai transformar ele em database, utilizando ali os sinônimos. Essa função ela transforma a imagem em um array para ele ser processado pelo OpenCV. Essa função, a detect tests em labels, ela utiliza o Tesseract para identificar as labels dos componentes, né, que vierem na imagem. Essa identifica os componentes, né, em si. Aqui eu tenho alguns tratamentos das imagens, né. Essa função ela detecta as conexões entre os componentes. Então, nas imagens das arquiteturas, normalmente a gente tem a conexão dos componentes, né? E aqui ela vai identificar qual componente está conectado em qual. Aqui eu tenho as configurações da, do modelo que eu vou utilizar, do Gemini. Então, por exemplo, aqui a gente pode ver que é o Gemini 2.0 Flash. Ele é gratuito, ele traz uma resposta boa, geralmente. Aqui a gente tem o prompt, é um prompt bem extenso, que eu fui adicionando informações. Eu percebi que ele traz as respostas em inglês, geralmente fica mais completo do que quando ele traz em português. Eu percebi que estava faltando algumas coisas. Eu peço para ele usar uma linguagem técnica, não ser genérico, né? Tem bastante informação aqui. E eu também formato a saída dele, né? Já que eu vou exibir isso no front-end, eu quero que ele me traga a resposta formatada do jeito que eu espero exibir, né? Que no caso é um JSON com essas, com esses dados e tudo mais.
Então aqui eu peço, né, para ele me mandar as propostas de correção, cenários, vetor de ataque, severidade, justificativa, um resumo, priorização, né? Então entre as primeiras mais importantes, né? É um prompt bem extenso. Aqui eu utilizo para extrair o JSON do texto que o Gemini me mandar. Eu formato ele para ele ficar mais bonito, digamos assim, em que eu faço a limpeza dele, né? E aqui eu formato o JSON para ele ficar legível, né? Então é uma função que ela vai formatando ele. Aqui eu tenho essa função que ela é a que realiza a análise, né? Então eu tenho alguns logs aqui, né? Onde eu vou ver, eu tenho os dados que eu vou pegar. Aqui mais para baixo ela faz as análises, né? Aqui eu posso ver o componente, ele cria um ID, ele identifica, né, o ID e o tipo de cada componente. E aqui eu tenho a criação do endpoint, né, o que ele vai receber. Tem as configurações do timeout, né, eu chamo as funções. E aqui, caso eu não tenha uma key do Gemini configurada, ele me traz uma resposta mais simples que foi feita com a análise local, né? Aqui, só para mostrar por cima, porque é um front-end bem simples, né? Foi um front-end feito em React. Ele só é, recebe a imagem, né? Envia. Tem algumas configurações aqui de cores, de tradução, né? Como vem tudo em inglês, né? Pelo menos alguns nomes eu consigo traduzir para ficar mais claro no front. E aqui a gente pode ver a resposta, né? Como ela veio. Então ainda tem aqui minha imagem. Aí aqui, por exemplo, ele encontrou uma brecha com severidade alta, né? No load balancer, né? Balanceador de carga, como tá traduzido. E aqui eu tenho as recomendações, né? Então, por exemplo, auto scaling, proteção de DDoS, circuit breaker. No servidor de aplicação, ele identificou a falta de validação de input, né? Falou para adicionar. Restrição de acesso de escrita, backup e entre outros casos aqui, né? Cada um ele divide por ID. Como eu utilizo o modelo gratuito, ele traz as respostas um pouco limitadas e às vezes demora um pouco também. Com o modelo pago, provavelmente a resposta poderia vir mais completa e mais rápido também. Ele demora alguns segundos para fazer esse tratamento. Se eu quiser também, aqui eu posso realizar o download desse relatório. Ele gera um TXT aqui. Em que eu tenho o mesmo texto, né? Só que aqui ele tá não tão bem formatado, né? Ele tá mais cru. Mas aqui eu posso ver o que ele identificou, né? Que é mais próximo da resposta que a IA deu mesmo.